Mais uma vez é bom estar aqui. Mais uma vez é bom ter a palavra para a gente compartilhar. A palavra que Deus coloca no nosso coração, ela vai amadurecendo. E mesmo depois dos 40 anos, né? Ainda é assim. Ainda é assim. E é muito interessante quando você planeja uma coisa e Deus diz assim, não. E às vezes Ele diz para mim assim, aí não. Ou agora não. E depois ele pega aquela palavra que eu gastei assim, gastei no bom sentido, né? Que eu gastei dias ou horas ali meditando. No domingo Deus diz, não é isso que você vai pregar hoje não. Eu fico folheando a Bíblia, normalmente nem é assim não. Normalmente eu estou estudando aquele texto e dentro daquele texto eu caio em alguma situação que eu não consigo mais sair dali. E aí depois, às vezes na semana seguinte ou outra, eu vou para algum lugar e Deus diz, é aí que você vai pegar aquela palavra que eu nem preparei para aquele dia. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. E você está aqui porque Deus tem alguma coisa para te dizer. Você veio aqui porque Deus tem alguma coisa para te dizer. E talvez não seja exatamente aquilo que Ele me disse. E se eu fosse dar um tema à minha palavra hoje, que é a continuação da palavra de domingo passado, vocês acharam que eu tinha esquecido. Vocês tinham certeza que eu tinha esquecido. Se eu fosse dar um título, eu ia chamar de A Grande Cilada. Ih, poxa, dá até para fazer filme, né? A Grande Cilada. Vocês sabem que eu não gosto disso. Mas eu chamaria de Uma Grande Cilada. Nós falamos na semana passada sobre cuidado com as aparências. Eu coloquei até um menino ali, um jovem pastor, né, que chega no campo de batalha com aquela indumentária e acharam que aquilo era piada, né? O rei chega para ele, porque o rei não tinha alternativa, né? O rei não tinha alternativa. Aquele gigante do lado de lá, desafiando todo mundo, e todo mundo com medo. O rei não tinha alternativa, você vai esse menininho mesmo aí. Chegou até a dizer para ele, vocês lembram? Você não tem chance, rapaz. Você não tem experiência, e aquele lá é um guerreiro treinado, etc e tal. Mas tudo bem, vai, eu vou fazer o seguinte, vou dar um jeitinho para você. Toma aqui minha armadura, toma meu capacete, veste minha couraça, toma minha espada. E o que aconteceu? Davi disse, não consigo nem andar com isso. Tirou tudo e enfrentou Golias, derrubou Golias, trouxe a cabeça de Golias para o rei e pleiteou e requereu a promessa do rei. E a promessa era, vocês lembram? Riqueza, a filha do rei e isenção de impostos. Aqui no Brasil só isso já era suficiente. Mas enfim, isenção de impostos, inclusive para a casa do pai dele, tá? Ou seja, era assim, para a sua família. Aquela frase quer dizer o seguinte, toda a sua família está isenta de impostos. Ele foi lá e requereu. E ainda nós refletíamos semana passada, dizendo, não deixe que o inimigo te engane, dizendo que você não é capaz, porque há coisas que o inimigo não vê em você, mas Deus vê. Golias achou que estava lutando com sendo até desprezado enquanto guerreiro, mas aconteceu o que aconteceu. Eu dizia para você, Deus pode fazer através de você e com você coisas tremendas, que o mundo não é capaz nem mesmo de olhando para você, ver. Mas coloque na tua boca a palavra de Davi, você vem contra mim com espada e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Pois bem, vamos ler o texto bíblico.
pelo menos um pouquinho. Capítulo 17 de 1 Samuel. Primeira Samuel 17. A primeira parte desse texto nós vemos então isso que eu comentei rapidamente para vocês. Davi, a partir do verso 41, verso 45, ele diz: tu vens contra mim com espadas e com lanças e com o escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Bem, a partir daí, a gente conhece a história, ok? Ele destrói Golias. Agora eu quero ler alguns versos aqui soltos antes da gente entrar na grande cilada, tá? O verso 25, ainda do 17, tá, gente? Ainda do 17. Só para quem não esteve ontem, semana passada aqui, só para a gente frisar no texto bíblico. Vamos lá, verso 25 diz assim: e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei comulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Ok? Só para estabelecer que esta era a proposta do rei, a promessa do rei, a palavra do rei. Esta era a promessa, a palavra do rei. Mas, quando nós continuamos a ler, nós vamos... Eu quero até acrescentar uma coisa para vocês, antes de fazer a leitura de alguns versos. Nunca acredite no inimigo. Cuidado com as promessas que você recebe. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, com toda a autoridade que me é dada pela palavra. O nosso inimigo não cumpre promessas. O nosso inimigo não cumpre promessas. Talvez você até diga, porque eu conheço muitas histórias de promessas que o diabo cumpriu na vida de alguém, mas não é verdade. É apenas engano, apenas a cilada, porque ele não dá nada a ninguém. Se tem uma coisa que é a mais absoluta verdade, respaldada pelos princípios bíblicos, é que, escute isso, o diabo, o nosso inimigo, tem inveja de você. Como assim, pastor? Sim, ele tem inveja de você, inveja de cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós temos algo que ele não tem e não vai poder ter nunca mais. Nós temos a condição de filhos do Deus Altíssimo. Nós temos uma promessa infalível, que é a nossa morada no reino dos céus. E isso o enche de ira e ódio contra todos nós. Ele não pode tocar a Deus, mas ele tenta nos tocar e nos seduzir para tirar de nós algo que ele perdeu. Algo que ele perdeu. Então as promessas dele são sempre mentirosas. Ele pode te dar ouro, prata, posição social, ele pode te dar muita coisa, mas saiba que por trás disso há um propósito infernal, do inferno, para te destruir. Eu coloquei aqui no meu esboço que quando ele faz uma promessa para você, quando ele te oferece ou mesmo te dá alguma coisa, o que ele está fazendo na verdade é querendo tornar você um devedor dele, um prisioneiro dele.
Então, as promessas são mentirosas, sempre mentirosas. Muitas das vezes, ou o homem comum cai nessas ciladas porque ele nunca vem e se apresenta de chifre e tridente na mão. Ele vai se apresentar como neste momento, meus irmãos, Saul era o rei de Davi. Saul era o rei de Israel. Como não confiar no rei? No ungido do Senhor? Como não confiar? Pois é. Cuidado, porque quando a cilada vier, vai vir talvez de alguém que você confia, ou que deveria, hipoteticamente, ou talvez, sei lá, por circunstâncias, deveria confiar. Talvez o teu chefe, talvez o dono daquela empresa, talvez o político, eu não sei, meus irmãos. Mas uma coisa que eu quero que fique claro é que ele não vai vir de chifre e tridente. Ele nunca vai falar a verdade para você. Ele nunca vai dizer a intenção dele para você. Por isso eu declaro hoje aqui, fique atento, porque o inimigo é o pai da mentira. É a Bíblia que diz, ele é o pai da mentira. A filha do rei foi a primeira promessa não cumprida. A Bíblia não fala dos impostos, tá, gente? A Bíblia não fala dos impostos. Mas ela me conta a história a partir das filhas. Olha o que nós vamos encontrar no capítulo 18. Capítulo 18, abra aí, capítulo 18. Eu vou ler os versos de 17 em diante. Amém? 1 Samuel 18, a partir do verso 17. Disse, amém, meu irmão? Posso ler? Amém? Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Ei, entenderam? Está dito aqui? Saul está chegando para ele dizendo assim: ok, meu filho, a minha promessa é essa, está aqui a minha filha mais velha. Mas ele disse consigo mesmo, e aí ele disse: seja meu guerreiro, guerreiro do Senhor. Ó, palavra bonita, palavra que tinha tudo a ver com Davi, né? Tudo a ver com Davi. Mas olha as entrelinhas, vou repetir, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Então Saul estava prometendo, cumprindo aspas, a gente já vai chegar lá, cumprindo a promessa de entregar a filha, está fazendo Davi um dos seus soldados, seus guerreiros, inclusive comandante, faz de Davi então um homem de guerra. Olha a sutileza, meus irmãos. O inimigo nunca vai dizer a intenção dele, ele vai dizer consigo mesmo, ele vai te oferecer o ouro, a prata, ele vai te oferecer posição, mas consigo mesmo ele vai estar dizendo o seguinte: vou pegar pelo pé. E Saul dizia assim: eu não vou levantar a minha mão contra ele. Nem isso ele conseguiu cumprir, tá, gente? A gente chega lá. Mas os filisteus, os inimigos, vão dar cabo dele. Gente, ele estava acabando de fazer uma promessa. Ele estava entregando a filha a Davi, e já a intenção era a morte de Davi. Vou continuar a leitura. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, olha, meus irmãos, sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia
ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. O rei prometeu, mas não cumpriu. Não cumpriu. A sequência do texto ainda diz assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu te darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Então, estão percebendo que a intenção dele continua? Colocar Davi em condição de risco. Pelo que Saul disse a Davi: com estas segundas serás hoje meu genro. Ok. Vou pular um pouquinho. Olha o verso 25 agora. Verso 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcio de filisteus, para tomar vingança dos filisteus, tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul, olha meus irmãos, Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Estão percebendo que ele não desiste da intenção dele? Ele se propôs agora a dar Mical, mas ele arma mais uma armadilha. Pense comigo, meus irmãos, pense comigo, vamos lá. Qual foi a condição para que Saul desse uma das filhas a Davi? Qual foi a condição? Matar? Ele matou Golias. Como é que o rei agora vem com outro argumento, outra exigência? Não. Tudo bem. E olha como é interessante, ele diz assim: o rei não tem interesse em dote, mas eu quero sem prepúcios dos filisteus. Porque ele pede isso para que Davi morra pelas mãos dos filisteus. Que coisa terrível, né? Que história chata, né? Que história complicada. E percebam, está sempre nas entrelinhas. Uma coisa ele fala para Davi, outra coisa ele fala consigo mesmo. Ou seja, sabe aquela coisa que se diz? Uma coisa é o que a boca fala, outra coisa é o que o coração está planejando, projetando. A fala de Saul era correta, pelo menos a princípio. Ok, minha filha te ama, está ótimo, então eu vou te dar Mical. Mas, sempre um mais, né, gente? Sempre um mais, um porém. Mas vamos continuar. Olha o que acontece aqui. Olha o verso 27. Vamos ler agora o verso 27. Não sei nem onde estamos, mas vamos ler o 27. Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Deixa eu parar aqui só para te dizer o seguinte: o que o rei pediu? 100. Ele trouxe 200. Mas olha só, então Saul lhe deu por mulher a filha Mical. Não teve como, né? Ele lhe deu Mical. Verso 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi. Mas olha só, e continuamente foi seu inimigo. Nem mesmo tendo Davi cumprido todas as exigências, e olha só, em cada cumprimento de cada exigência dessa, era uma vitória para Saul.
O inimigo chamado Golias caiu por terra, os inimigos filisteus caíram por terra, e ele reconhece que Davi tinha o Deus de Israel sobre ele. Ele temeu Davi, mas não se uniu a Davi. O texto diz que ele continuamente, ou seja, ele continuava inimigo de Davi. Meus irmãos, os nossos inimigos espirituais, eles podem até nos trazer palavras que nos agradem, mas são inimigos, ou é nosso inimigo, e ele nunca vai desistir na busca, na intenção de nos destruir, de tirar de cada um de nós a nossa condição de herdeiros das promessas de Deus. E por isso ele faz promessas que enchem os nossos olhos humanos e carnais e naturais. Por isso ele nos mostra um mundo de realizações, de prosperidade, disso e daquilo, para tentar tirar do nosso foco o reino dos céus que nos espera, que o nosso mundo não é o nosso reino não é deste mundo. Ele quer tirar isso do teu foco, do nosso foco. Ele quer que você se iluda com coisas deste mundo, e então ele vai te matar. Pastor, o senhor começou aqui dizendo que nós não vamos morrer? Pois é, morte espiritual, a pior das mortes. Porque se ele tira de você a salvação, ele conseguiu o grande propósito da vida dele. O grande propósito de existência dele. Tirar-nos do reino dos céus e levar-nos para o reino dele, que é o reino das trevas. E a Bíblia diz, levar-nos para um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes pelos séculos dos séculos. Inferno, que a Bíblia chama, preparado para o diabo e seus anjos. Sim, eu te dou Mical. Mentira, vou provar para vocês, ele tomou o Mical de Davi também. Ele tomou o Mical de Davi. O ódio dele era tanto, meus irmãos, que a palavra vai nos dizendo, eu vou ler daqui a pouco mais, mas a palavra vai nos dizendo que a inveja de Davi, a inveja de Saul, por Davi, foi crescendo. Olha, os pregadores dizem que foi por aí, mas eu acho que foi bem antes disso. Mas Davi foi feito guerreiro, não foi? Foi feito comandante do exército de Saul, certo? Inclusive comandante da sua guarda pessoal, né? Em determinado tempo. Mas o que aconteceu? 1 Samuel vai se repetir por várias vezes. 1 Samuel, no verso 7. Vamos voltar lá no verso 7. 1 Samuel 18, 7. Eu vou ler o verso 6 e 7 para vocês entenderem por onde vai crescendo o ódio de Saul para com Davi. Olha só. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi, seus 10 milhares. Que ódio, que raiva. Enquanto havia celebração, mas a celebração dizia que Davi foi melhor no campo de batalha do que Saul. Isso fazia muito mal à soberba de Saul. E olha, meus irmãos, isso se tornou conhecido não só em Israel, mas até os inimigos de Israel também diziam isso ao se referir a Davi. Até os inimigos. Eu anotei aqui alguns textos aqui,
capítulo 21, verso 11. Olha só, se damos um pulinho lá, nós vamos ver a mesma situação. Davi está já fugindo de Saul. Davi não está mais em Jerusalém, está fugindo de Saul. E então ele está lá ele foge para Aquis, né? Rei de Gade. Não vou ler todo o texto, mas só o verso 11 diz assim: porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi o rei? Não é Davi rei de sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Olha, ele está em outra terra, em outro reino, e lá já era conhecido que Davi era aquele que matava 10 milhares. Era aquele que superava o rei, etc e tal. E eu poderia citar, depois não vamos ler também, porque é mais ou menos a mesma coisa, mas já em outro lugar lá com os filisteus, no capítulo 29, verso 5. Mas não vamos lá não. Isso só motivava o ódio de Saul por Davi. Eu paro para refletir um pouquinho sobre isso com vocês pelo seguinte: a cada vitória que você tem, a cada bênção que você recebe, a cada momento de honra que você recebe, o inimigo se rói de raiva. O inimigo se levanta contra você. É assim, meus irmãos. É assim. Ele não suporta ver a tua vitória. Ele não suporta ver a tua bênção. Ele não suporta ver a tua casa prosperando. Ele não suporta ver a tua casa em paz. Ele não suporta isso. É como Saul. É como Saul. E por isso ele vai levantar ciladas e mais ciladas para que você caia. Não esqueça. Aprenda com Davi. Meus irmãos, em meio a essa circunstância toda, e nós vemos que a Bíblia conta que chegou um ponto que Saul não conseguia mais, preste atenção nisso, Saul não conseguia mais ser simplesmente sutil, ele não conseguia mais ser discreto. Davi tentou matar pessoalmente, Saul tenta pessoalmente matar Davi, dentro da sua própria casa, mas Davi, para não levantar a mão, e era um guerreiro, para não levantar a mão contra Saul, ele foge. Mical ajuda, né? Jonatas ajuda, né? Ajudam Davi, mas Davi percebe que ele precisa fugir, e ele foge. Aí a história, essa história é tão longa, não é a proposta de hoje. Davi não fica sozinho, mesmo fugitivo, mesmo perseguido pelo rei, Davi não fica sozinho. Tem homens que seguem. A Bíblia até diz que quando eles se escondem em uma caverna, né? E que os homens, os desprezados pela sociedade, aqueles que não tinham para onde ir ou o que fazer, perseguidos ou coisa parecida, procuravam Davi. E Davi os recebia. E Davi treinou um pequeno exército, mas poderosíssimo. Treinou na caverna, treinou nos vales, treinou escondido, mas se tornou uma verdadeira potência de guerra. Mas não era numerosa, era extremamente hábeis. Um belo dia, meus irmãos, com os seus homens, Saul entra na caverna para aliviar o vento. Sem perceber, quem estava lá no fundo da caverna escondido? Davi. Imagine que oportunidade única. O meu inimigo, naquela condição desprivilegiada, completamente desprovido, era hora de acabar com o problema. Os seus homens disseram assim ainda para ele: foi Deus quem te deu essa oportunidade. E
Davi diz o seguinte: eu não vou levantar a minha mão contra um ungido do Senhor. Saul era rei. Saul era o rei, que tinha sido ungido, recebeu a unção para reinar. Ele disse: eu não vou levantar a minha mão. O que Davi faz? Pede depois perdão por isso. Sorrateiramente, ele vai até onde está a capa de Davi. Não devia estar sobre ele, provavelmente ele tirou a capa, colocou em algum lugar, né? Obviamente, ele vai lá e tira um pedaço da orla da capa de Davi. Quando Saul sai da caverna, já distante, Davi chega diante e grita para ele: o Senhor me entregou, te entregou nas minhas mãos. E ainda mostrou, né? Mostrou um pedaço da capa dele. Poderia ser sua cabeça, né? Passou algum tempo. Passou algum tempo e Saul ainda perseguindo Davi. Juntou um pequeno exército e saiu em busca de Davi, porque agora não podia ir atrás de Davi sem estar preparado, né? E o que acontece? Novamente eles estão nas imediações onde Davi está. Eles se acamparam, Saul e seus homens se acamparam. Davi diz o seguinte para alguns dos seus homens: quem vai comigo? Vamos entrar no acampamento de Saul. Ele entra sorrateiramente, ele e alguns homens. Saul está deitado, dormindo, com a sua lança cravada ao seu lado. E novamente a frase é: ah não, você vai acabar com ele, né? Não, agora você vai acabar com ele. Ele disse: não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Ele toma a lança sorrateiramente e sai com seus homens e vão embora. No dia seguinte, ele novamente se põe à distância e diz: o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. E devolve a lança de Saul. Não estou dizendo que você deve honrar o seu inimigo, mas a nossa vida não pode ter desonra. Não importa os teus inimigos. Nós somos servos do Senhor e temos que viver debaixo de honra. Eu poderia aqui falar sobre a importância e a verdade que você, meu irmão, e aí eu estou falando para você, meu irmão, o cuidado e a importância que você tem que ter por aqueles que ministram sobre a sua vida. Porque são homens e mulheres que foram ungidos pelo Senhor para ministrar sobre a sua vida. Não estou falando só de mim, não. Estou falando dos nossos pastores, dos nossos líderes de células. E às vezes nós desonramos esses homens. Nós desonramos essas mulheres. Nós desonramos essas pessoas. Nós aceitamos as falas daqueles que muitas das vezes estão à nossa volta, que agem por impulso. Os homens de Davi estavam agindo por impulso, agindo dentro de um contexto de naturalidade. Aí inimigo tem que matar. Mas nós temos que aprender com Davi. Honra não se negocia. E mesmo sendo um inimigo, ele não levantou a sua mão. Ele nem, como se fala quando a gente abre a boca e fala tudo que tem direito. Ele poderia ter pelo menos aberto a boca e falado tudo que tem direito. Você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. Eu não vou fazer nada com você, não. Prestaram atenção no que eu estou tentando mostrar? Às vezes a gente se acha no direito. Não tem direito não, meus irmãos. É honra. É honra. É honra. E Deus honra a quem honra. Cuidado quando você acha que está
está usando do teu direito, mas no uso do teu direito você quebra princípios de honra, você jogou fora teu direito. Porque Deus não vai honrar quem não honra. Prestaram atenção nisso? Olha como isso é sério. Eu estou falando para você, estou ministrando sobre um confronto de desonra. E eu estou mostrando que quem está sendo desonrado continua de cabeça erguida, sem perder o seu compromisso com Deus, a sua postura. Ele honrou aquele inimigo, porque ele precisava honrar. A Saul, não ao rei. A Saul, não ao rei. Era o rei que ele estava honrando. Ou seja, a unção que estava sobre Saul, que ele estava honrando. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é tremendo. Eu quero ainda abordar uma outra coisa. Davi teve a oportunidade de se levantar contra Jerusalém, se levantar contra Saul. O povo que com ele estava queria fazer isso, mas ele preferia abrir mão. Ele preferia deixar nas mãos de Deus. Deixa eu lembrar algo para vocês. Já estou terminando, mas deixa eu lembrar algo para vocês. Davi já tinha recebido a unção real. Deus já tinha mandado Samuel na casa dele e derramar óleo sobre a cabeça dele. E olha, quando a gente lê a palavra, que a gente lê a Bíblia, os detalhes da história, ele foi ungido com o aparato específico. Foi com um chofar na mão que o profeta derramou óleo sobre a cabeça dele. E profetizou que Deus hoje está te constituindo rei de Israel. E ele não precisou lutar por isso. Nós perdemos muitas bênçãos de Deus porque nós usamos as nossas mãos para lutar com as nossas mãos, com as nossas forças, com os nossos conceitos e preconceitos, lutar pelas nossas razões, quando deveríamos simplesmente esperar em Deus. Esperar em Deus, mesmo que isso signifique em algum momento perdas. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Deixa eu ler aqui para você. Deixa eu achar o texto aqui para você. Capítulo 25. Olha só. Capítulo 25. Amém? Vamos lá, capítulo 25. Perdi o texto aqui, deixa eu achar aqui para vocês de novo. Verso 44, meus irmãos. A partir do verso 39, não sei se a tua Bíblia tem título, fala sobre Davi casa com Abigail. Mas sabe por que ele casou com Abigail? Porque Saul tinha dado Mical, a esposa dele, a outro homem. Vou ler então o texto para vocês. Só para vocês entenderem, então vou ler só o 44, tá? Porque aqui está falando de Davi, se casou com Abigail, etc. E tal. Aí diz aqui, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o qual era de Galim. Por isso que ele se casa com Abigail. Eu quero terminar, mas eu te aconselho a ler a sequência dessa história. Eu não posso, já passou de 9 horas, eu não posso continuar não.
Não quero continuar, mas só quero acrescentar para vocês o seguinte: quando Davi volta, logo depois disso, Saul é morto, Davi é proclamado rei em Judá, e convocam ele para subir a Jerusalém. Ele diz para Jerusalém, ele disse: não farei isso se eu não for aclamado, se eu não for chamado, convidado, aclamado rei, declarado rei. E ele sabia que já era. Ele aguardou até que Jerusalém o aclama rei, e ele assume todo o reino de Israel. E ele faz uma coisa: ele manda buscar Mical. Ele manda buscar Mical. Não sei se isso foi certo, meus irmãos, sinceramente. Eu não acho que foi certo. O marido, se vocês lerem, né, depois leiam, porque eu não posso me deter muito nisso. Mas o Palti era apaixonado por Mical. Quando os soldados, os homens de Davi vão buscar Mical, Palti vem atrás da comitiva chorando como criança, atrás de Mical. Até que em determinado momento eles mandam ele voltar, e ele volta chorando, porque ele não era culpado pelo que aconteceu. Meus irmãos, só para fechar a história, para que vocês tenham a ideia da história, tá, gente? Mas leiam depois com carinho. Quando a gente fala de Mical, o que mais a gente lembra? Hein, pastor? O que a gente lembra de Mical? Mical foi aquela que, quando Davi vai buscar a arca, trazer para Jerusalém, depois de tantos anos longe de Jerusalém, Davi está emocionado. O texto diz que Davi vai diante do povo dançando e celebrando, algumas pessoas falam que tirou suas vestes. Eu entendo que ele tirou suas vestes sacerdotais, suas vestes reais, e lá estava ele dançando com todo mundo e celebrando, etc e tal. E Mical está, quando ele se aproxima, Mical diz, quando ele chega, né, claro: que vergonha, que coisa horrível. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, que acho que eu vou ler na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje é um negócio, acho que até deixei aqui separado. Se eu não fechou, eu quero tentar ler na linguagem de hoje. Deixa eu ver qual é o verso. Eu vou ler na linguagem de hoje. Ó, ninguém se sinta escandalizado não, tá, gente? Ninguém se sinta escandalizado não. Mas eu vou ler na linguagem de hoje. Ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher seu pai. Doeu, né? E os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo, pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor. Amém? Sabe o que aconteceu com Mical? Sabe o que aconteceu com Mical, gente? Ela ficou estéril. Ela não deu descendente a Davi. Eu quero terminar a minha palavra dizendo para vocês o seguinte: nós somos povo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e só por isso temos inimigos que são mentirosos,
que não cumprem promessas, inimigos que querem nos destruir em todo o tempo. E por melhor que seja a proposta que você receba deste mundo, lá de fora, você nunca negocie a sua fidelidade ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus do Lélio, o Deus do Jorge, o seu Deus. Amém, meus irmãos? E Davi reinou. E Davi reinou. E recebeu por promessa do Deus Altíssimo. Escutem isso, eu preciso terminar. Ele recebeu por promessa do Deus Altíssimo. Não do Deus desse mundo, ele recebeu a seguinte promessa: no teu trono nunca deixará de existir um descendente. Fez de Davi descendente de Jesus, ascendente, né? De Jesus. Porque Jesus está na linhagem de Davi, ou Davi não é de Jesus. As promessas de Deus para a sua vida nunca vão falhar. E as promessas dele para a sua vida são eternas. Sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel. Sempre haverá na tua vida as promessas de Deus. Deus te abençoe. Desculpe os trocadilhos, mas que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, eu levanto a minha mão direita para declarar, Senhor, sobre cada um de nós que aqui estamos, a tua bênção e a tua provisão. Senhor, como começamos a refletir ainda na semana passada, que a tua couraça, que a tua armadura, Senhor, esteja sobre cada um de nós, e que o inimigo não consiga nos tocar, que o inimigo não tire proveito das nossas fraquezas, mas, Senhor, que nossos olhos estejam abertos. Dá-nos sabedoria e discernimento, Senhor, para compreender as ciladas do inimigo e permanecer firmes nas promessas. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.